Irmão, vamos ler 3 versículos bíblicos que se encontra na carta de Paulo ao Timóteo, a segunda carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 6, o 7 e o 8. Vamos ler o que diz Paulo? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos os que amarem a sua vida. Mas apenas no versículo 7, Paulo nos dá um exemplo extraordinário. Combati o bom combate, acabei a carreira. Ele diz, guardei a fé. Talvez, irmão, fosse um de nós, fosse eu mesmo, quando recebesse uma notícia tão dura como essa, uma notícia sem volta, na época do Império Romano, o imperador da época era Nero. Você vai encontrar parte dessa história na história geral, que consta na história quando os 9 dias de Roma em chama. Então, naquele tempo, todas as grandes catástrofes era atribuído a culpa a alguém. E ali estava o imperador romano, sem saber o que fazer, como apagar as chamas de Roma. Era 9 dias em chama. O que é que ele faz? Para se ver livre da culpa, ele culpa Paulo por aquele incidente, por aquela catástrofe que estava assolando Roma. E ele mesmo condena, sem passar por nada, por juiz, por nada. Ele mesmo condena Paulo à morte. Paulo era muito querido pela guarda real, pela guarda pretoriana, porque a guarda conhecia bem a Paulo, e sabia que a prisão de Paulo não era por crime algum, era por questões políticas, religiosas da época. Então, eu não sei como, mas um daqueles guardas da guarda pretoriana vai até Paulo e avisa a Paulo da sua sentença, que o Nero havia condenado à morte. Imagina, eu não sei como Paulo estava fazendo, se estava escrevendo alguma coisa, nada sei. Sei o que ele escreveu, não o que ele estava escrevendo. Quando o soldado dá aquela notícia para Paulo, você pensa que Paulo ficou desesperado, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim? Longe disso. Paulo tinha alcançado um grau de perfeição, de santidade tão grande que ele diz certa feita, estava em agonia. Mas a angústia de Paulo não era porque morria, que ele ia morrer. Pelo contrário, ele disse que que morrer para ele naquele momento era lucro, ele queria morrer. Mas qual era o impasse? Ele disse o seguinte, se ainda no corpo pudesse ganhar alguma alma para Jesus, fazer alguma coisa por alguém, ele preferia ficar por este lado, por poder alcançar ainda algumas pessoas. Mas se dependesse da vontade dele mesmo, era estar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele recebeu a notícia da prisão, da morte, ele afirma, combati
o bom combate. Combati. Acabei a carreira. Guardei a fé. Que coisa maravilhosa. A fé de alguém, ninguém pode tirar. A fé de alguém, ela é transcendental. A fé de alguém, ela passa por cima de tudo. Paulo diz, guardei a fé. Em nenhum momento Paulo se desesperou, porque Paulo já aguardava esse dia ansiosamente. Paulo aguardava o dia que o Senhor o chamasse para longe desse mundo de miséria, de engano, e para próximo de si. E a alegria de Paulo, irmão, era muito grande, porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Paulo disse que não entrou em embate à toa, por questões políticas, religiosas. Não. Paulo disse, combati o bom combate. Ele tinha certeza do que ele tinha feito. Será que nós estamos fazendo como Paulo? Ou estamos negando com as nossas ações, com nossos atos? Ou estamos trocando Jesus por tão pouco, tantas pessoas recebem oposição e logo esquecem Jesus? Mas como eu falei ontem, o evangelista João, ao escrever a sua primeira carta, a sua primeira epístola, ali junto, próximo ao livro do Apocalipse, no capítulo 2 do 1 João e o versículo 6, ele diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Parece até, irmão, que nós reclamamos tanto da vida, mas parece até que Jesus teve vida fácil. Jesus teve caminhadas longas, imagináveis por nós. Tem hora que, naquela viagemzinha, lembra daquela viagemzinha que você acha que é apenas uma viagem? Jesus saía de uma cidade e encontrava na outra. Quando ele fala que ele encontrou a mulher lá no tanque de Jacó. Sabe quantos quilômetros era aproximadamente aquela viagemzinha que Jesus ia para Jerusalém? 920 quilômetros. Entendeu? As viagens que Jesus fazia a pé, imagine, aquela dali que ele passou por Samaria, que cansou, ele estava cansado, literalmente cansado. Era uma viagem de 920 quilômetros. Jesus não tinha um camelo, Jesus ia andava a pé. Por que será que reclamamos? Por que será que deixamos de combater o bom combate? Por que será que deixamos de fazer o que Jesus mandou? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Por que será que os pregadores de hoje só vai onde o carro vai? Já não sujam mais o seu sapato porque é novo. O seu terno não pode cair uma folha, então não pode ir mais nos campos e valadas. As almas estão morrendo de fome, de sede, de salvação. E onde estão os mensageiros das últimas horas? Talvez estejam entrincheirados nos púlpitos, brigando por posições, querendo ser consagrado a presbítero, pastor, evangelista, diácono, quando nada disso tem valor diante de Deus. Nós não seremos julgados pelos títulos, nada disso tem valor. O valor diante de Deus é aquele que desce aos campos e vai lá, suja o sapato, passa por frio e sol causticante, buscando a palavra do Senhor. Lá no livro no livro de Marcos, se você analisar uns versículos, alguns versículos que precedem aquela resposta dura que Jesus dá para Maria, quando alguém diz assim, Senhor, a tua mãe e teus irmãos lá fora te chamam. Jesus diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece até que foi uma resposta dura. E foi, na verdade.
Mas se você olhar alguns versículos que precederam aqueles versículos, lá atrás está escrito assim: que Jesus entrou numa casa e era muita gente para atender. Era no final da tarde e Jesus, diz a Bíblia que Jesus não havia comido nada, mas atendendo a todas as pessoas que vinham até ele. Eu não sei quantos coxos chegaram ali e saíram andando, quantos cegos receberam a visão. Eu não sei, irmão, quantos mudos falaram. A Bíblia não diz realmente quantas pessoas Jesus atendeu e que tipo de pessoas Jesus atendeu naquele lugar. Mas certo é que Jesus era um amor tão grande que Jesus deixou de se alimentar, passou o dia atendendo aquelas pessoas naquela casa. E diz a mesma Bíblia que quando essa notícia chegou nos seus parentes, os seus parentes disseram que Jesus estava doido. Por que estava doido? Está escrito assim: e os seus parentes disseram, está fora de si, e foram para prender Jesus. É por isso que eles não foram até a reunião onde Jesus estava. Eles ficaram lá fora. Era mutreta. Queriam ver se Jesus saía do meio do povo para eles pegar, porque achavam que Jesus estava ficando doido. Jesus não estava ficando doido. Jesus estava pregando a palavra do Pai. Jesus estava alcançando as almas doentes e abatidas, famintas pela palavra de Deus. Jesus me chamou e te chamou para isso. Para dizer para essas pessoas jogadas na sarjeta, não importa qual é o nível social. O diabo não escolhe classe quando ele quer humilhar, destruir. Jesus nos chamou para dizer para essas pessoas, ainda existe esperança para você. Jesus chamou para dizer que não faça nada com a tua vida. Não é cortando seus pulsos, cortando suas mãos, deixando o sangue jorrar. A tua dor é a ausência de Jesus. Quando Jesus começar a preencher o seu coração, a sua alma, inundar o seu espírito, você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Mas Juraci, não existe, minha dor é muito grande. Eu sei. Mas Jesus está pronto para curar, para sarar as suas feridas. Jesus está pronto para dizer, minha filha, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Ainda existe esperança para você. Não é à toa que estamos falando disso, só estamos falando porque temos certeza absoluta de que Jesus está falando com você. Não faça nenhuma besteira com a sua vida. Não corte os seus punhos, não faça isso. Jesus está olhando para você. O inimigo te convence a te destruir, mas a Bíblia diz que Jesus veio para te dar a vida. Não só dar vida, mas dar em abundância. Então, tenha uma boa tarde na direção do Senhor. E para você que é pregador, volte, comece a descer os campos de balada, comece a alimentar as almas que estão famintas. Faça como Jesus. Jesus se despojou da sua posição de glória, se vestiu de um pobre homem mortal para alcançar as almas famintas. E quando você vê no livro de João, no capítulo 15, o versículo 16, ele diz isso. Ele diz, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades. Jesus não nomeou para ficar sentado, para ficar omisso. Ele diz, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai, em meu nome ele vos conceda. João 15, o versículo 16. Então você foi chamado para uma missão. Desça do seu pedestral, saia do púlpito, desça do seu carro, suje o seu sapato, mas pregue o evangelho àquelas pessoas que realmente estão precisando. Desça aos campos valados. Uma boa tarde na paz do Senhor.